Se você tem artrose, osteoartrite ou qualquer doença degenerativa da coluna, joelho, quadril ou qualquer outra articulação, fica atento às informações que eu vou te passar a partir de agora. Esse é o NICE, é um guideline, ou seja, uma diretriz de prática clínica que recomenda a melhor abordagem possível para você que sofre com essa doença. A linha de tratamento principal recomendada internacionalmente é exercício físico, só que não é qualquer exercício, é exercício tailored, como você pode ver aqui em cima, exercício personalizado para a necessidade específica que o paciente apresenta na avaliação. Associado a isso, controle do peso corporal. Qualquer peso que você perca vai ser adequado, vai melhorar o seu resultado, mas é óbvio que perder 10% do peso corporal é melhor do que perder 5%. Eles ainda fazem, do ponto de vista do tratamento não farmacológico, uma recomendação do que não oferecer a esses pacientes. Não ofereça acupuntura, não ofereça dry needling, não ofereça eletroterapia, braces, tapes, suportes, ao menos que os cenários anteriores não sejam melhorados com exercício e com controle do peso, beleza? Diretriz de prática clínica mundial. Eles falam sobre o tratamento farmacológico, e o tratamento farmacológico é recomendado por curto prazo. Você está em crise, você pode usar anti-inflamatório não esteroidal, você pode usar analgésico, mas é por muito curto prazo. Não oferecer a esses pacientes paracetamol, analgésicos opioides, glucosamina, infiltração de ácido hialurônico, tá bom? Não oferecer, uma recomendação internacional, mas muitos médicos, muitos fisioterapeutas oferecem tratamentos com injetáveis, porque não pensam em você, pensam somente no lucro. Não há evidência científica para esse tipo de tratamento para quem tem artrose, osteoartrite ou qualquer outra doença degenerativa, pessoal. Tudo isso avaliado por escalas que são validadas internacionalmente pela literatura científica. A dor na escala de Womack, a função física também na escala de Womack, a autoeficácia, a depressão e ansiedade na escala de depressão e ansiedade hospitalar, na RADS, com pontuação de 0 a 21, qualidade de vida no SF-36 de função social, e ainda as intervenções baseadas em exercício não geram efeitos adversos nos pacientes que têm desgaste da cartilagem articular. A osteoartrite e o medo que colocam no paciente com essa doença de fazer exercício, com suposições de que vão desgastar, e a gente já vai desmistificar tudo isso, de que vão desgastar essas articulações, na esfera social gera perda de independência, isolamento social e problemas de relacionamento. Na esfera psicológica, redução do controle e da autoeficácia, necessidade de ajuda constante, as estratégias de enfrentamento são sempre passivas e com controle de loco externo, onde o paciente acha que sempre alguma coisa vai resolver o problema dele, alguma injeção, alguma infiltração, algum procedimento cirúrgico, algum remédio, e não ele assumir o controle do estilo de vida e das mudanças de comportamento. Vai aumentar a catastrofização, comportamento de medo e evitação, perda de confiança, vai aumentar a depressão e aumentar a ansiedade. Na esfera biológica vai gerar instabilidade articular, fadiga e fraqueza muscular. A gente está falando de um problema muito sério. Vamos entender por que essa falácia acontece através desse paper que fala sobre a ciência básica dos componentes da cartilagem articular. Vamos imaginar a cartilagem articular como uma bucha que fica entre a articulação, por exemplo, do joelho, entre a perna e a coxa, entre a tíbia e o fêmur, e cada vez que você anda, sobe escada, corre e faz agachamento, a absorção de choques, o revestimento que a cartilagem faz na superfície articular, ele vai sofrendo, e com o passar do tempo, com o envelhecimento, essa bucha vai ficando cada vez mais fina. Só que aí, essa é a explicação pelo qual as pessoas colocavam medo nos pacientes que têm osteoartrose, onde não pode se mexer, tem que virar peixe, tem que virar um baiacu, porque só vai poder fazer hidroterapia, hidroginástica e natação, porque o resto tem impacto. Então, esse impacto é nocivo baseado nessa crença de que o desgaste vai acontecer nessa bucha. Mas será mesmo? Vamos testar em animais e em humanos. Entre sua composição, destaco o agricano, destaco o condrócito e destaco o colágeno tipo 2, mas é claro que existem fibromodulina, integrina, ácido hialurônico, e é por isso que essa falácia de infiltrar ácido hialurônico vai melhorar, porque é um dos componentes da cartilagem articular, biglicanos, existem várias substâncias, mas eu quero destacar essas três, porque ao examinar testes em laboratório com animais, com cartilagens de animais e com cartilagens de seres humanos, a implementação de exercício de alta intensidade, de moderada intensidade, de baixa intensidade, os resultados foram completamente diferentes, e a gente vai discutir um pouquinho isso. É porque que você insiste em me convencer, ou convencer a minha mãe, convencer a minha avó que tem que fazer exercício com você de impacto para melhorar da artrose, porque a gente não faz logo uma prótese. Por causa disso aqui, ó. O Karen Kahn publicou esse paper em 2009, pessoal, no British Journal of Sports Medicine, e esse paper intitulado Mecanoterapia, como fisioterapeutas promovem reparo dos tecidos através da prescrição de exercício. Basicamente, a mecanoterapia gera um processo de mecanotransdução dividido em 3 etapas. Primeiro, o mecanoacoplamento, depois a comunicação intercelular e depois a resposta efetora celular. E esses 3 processos vão fazer com que o impacto naquela cartilagem gerem alterações na morfologia daqueles 3 componentes, do colágeno tipo 2, do agricano, dos glicoaminoglicanos, os GAGs. Alguns pesquisadores testaram em animais, camundongos, ratos, naquela bolinha de circo, sabe? Para o rato ficar andando por milhares de quilômetros. Testaram o impacto na cartilagem nessas 3 substâncias que eu te falei. Então, basicamente, o exercício diário, quando a gente fala de 42 km dia, basicamente uma maratona por dia, 4 km por dia e 1 km por dia, aproximadamente, foram nivelados em exercício de alta intensidade, de moderada intensidade e de baixa intensidade. Basicamente, o de baixa intensidade gerou catabolismo celular, o de alta intensidade também gerou catabolismo muscular, catabolismo articular na cartilagem, e o de moderada intensidade gerou anabolismo, com alguns dados sugerindo que os agricanos, colágenos e glicoaminoglicanos melhoravam na articulação de quem fazia atividade de moderada intensidade. Mas eu tô falando de estudos em animais, tá bom? Quando a gente fala de exercícios em humanos,
quando, assim como eu mostrei no paper anterior, a gente investiga o impacto no condrócito, no colágeno e no aglicano, mas também investiga marcadores moleculares, ou seja, enzimas que geram inflamação, como citocinas inflamatórias TNF-alfa, BDNF e várias outras enzimas. Essas citocinas inflamatórias não aumentaram nos pacientes que foram submetidos a atividade moderada, ou seja, eu estou falando de um artigo do Colégio Americano de Reumatologia, ou seja, um artigo de profissionais médicos. Não há conflito de interesse entre fisioterapia e medicina, mas sim conflito de interesse em quem trabalha seguindo literatura científica e quem trabalha baseado na cabeça, vendendo para você injetável ácido hialurônico e um bocado de tratamento que não funciona para artrose, pós-artrite e outras doenças degenerativas. Toda aquela mensuração que eu acabei de falar para vocês nos artigos que eu mostrei desemboca nessa imagem maravilhosa de um estudo que testou o impacto de carga mecânica dentro da cartilagem articular. Então, ó que louco, quando a carga é reduzida, a setinha em cima, não, trazendo para o catabolismo, quando a carga é moderada, trazendo para o anabolismo, construção celular, e quando a carga é demais, também gerando catabolismo na cartilagem. Pessoal, ou seja, exercício é fator protetor para quem tem osteoartrite. Exercício, ele não vai piorar você, a não ser que você esteja fazendo indiscriminadamente com um cara que só saiba prescrever exercício aleatório. Porque o exercício, para ser terapêutico, ele precisa ser prescrito por um fisioterapeuta especialista. Não por médico, não por educador físico, não por professor de dança, de yoga, etc. Se você quiser entender profundamente todos esses aspectos relacionados à artrose, à osteoartrite, a doenças degenerativas das articulações e da coluna vertebral, eu fiz uma aula sistematizada para dentro do meu curso, que está disponível por apenas uma semana lá no meu canal do YouTube. Você pode acessar no link da bio essa aula. É uma aula de mais ou menos 1 hora, onde eu destrincho todos esses artigos que eu acabei de te mostrar, para você conscientizar os pacientes que têm medo do movimento, que têm hipervigilância, catastrofização, que estão sendo bombardeados pelo mercado com serviços que não têm efetividade, como injetáveis, ozônio, liberação miofascial, ventosa, coisas que acupuntura, coisas que eles ficam deitados na maca recebendo técnicas. E aí encorajar esses pacientes a se moverem com exercícios terapêuticos. Vai lá no meu canal e assiste a aula na íntegra, que eu tenho certeza que vai te ajudar.